pudesse encontrar um lugar de comunhão. Então, duas coisas que imagem e semelhança vai dizer para nós. Deixe-me adicionar um texto aqui que eu acredito que vocês conhecem muito bem. Salmo de número 8. Versículos 4 e 5 está assim. Que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. Esta última parte aqui do texto, glória e honra. Glória e honra o coroastes. Talvez essas duas palavras, glória e honra, possa definir para nós o profundo significado de imagem e semelhança. O termo coroastes dá a ideia como que uma vestidura. É como se aquele homem de Gênesis 1 e 2, ele fosse coroado, ele fosse vestido de uma maneira tão especial, de honra, por causa da sua dignidade moral, e glória por causa da sua dignidade espiritual. Então ele era um homem, espiritualmente falando, e naturalmente também, do seu aspecto moral, ele era honrado, ele era vestido. Que coisa linda. Eu sei que isso aqui é uma maneira poética de descrever algo tão profundo. Como era a vida daquele homem. Porém, nós sabemos que tudo isso se perdeu. Quando você lê, especialmente este versículo 3 de Gênesis 6, que agora Deus diz assim para este homem que foi coroado de honra e de glória: meu espírito não agirá para sempre em você. Porque agora você se tornou um carnal. Isto é, a carnalidade agora é um elemento da sua vida por causa do pecado. Então nós temos aqui Gênesis Salmo de número 8, que Davi vai descrever como era aquele homem. Muito lindo isso. Deixe-me colocar mais alguns textos para que a gente possa ganhar mais luz sobre isso, sobre essa porção de Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 3. Deixe-me colocar mais alguns textos. Vou colocar eles não estão bem em ordem, porque primeiro é Gênesis 2, 17, e depois o outro é Gênesis 3, 8. Que é um texto que eu citei, mas agora nós vamos ler. Gênesis 2, 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, preste atenção nessa frase, certamente morrerás. No hebraico você vai ver que essa palavra certamente, ela não existe. Ela... Lá no Éden, Deus falou para não comer a árvore do bem ou mal, senão morrerás. E os caras foram lá e comeram. Porque esse morrerás não é carnal, é espiritual. Toda desobediência é um corte com Deus. Toda desobediência é uma rejeição à vida espiritual. Por isso que toda rejeição que uma pessoa faz para outra, toda acusação que uma pessoa faz para outra, é rejeitar o que Deus deu. Quando duas pessoas se encontram, é porque Deus, de alguma forma, dirigiu esse encontro, permitiu esse encontro. Ele tem um propósito para esse encontro. E quando a gente não faz a vontade dele nesse encontro, a gente está rejeitando o outro, rejeitando Deus. Eu não posso rejeitar um relacionamento. Eu tenho que tratar aquele relacionamento como Deus quer que eu trate. Por isso que eu tenho que ouvir a voz dele. Mas quem está na vida humana tem um monte de coisas humanas para rejeitar o outro. Ah, o cara é ladrão, o cara é estuprador, o cara é mulherengo, a mulher troca de parceiro toda hora, a mulher só pensa no dinheiro, a mulher só quer ir fazer as unhas sem dinheiro ter.
Enfim, tem mil coisas humanas para um rejeitar o outro. Mas são coisas do mundo. Na questão da vida espiritual, nós não podemos rejeitar. Nós temos que ver como Deus quer que a gente sirva, ajuda ao próximo. É totalmente diferente. E é isso que custa ao homem, à mulher, que não tem uma vida espiritual, compreender. Porque ela quer que seja feita a vontade dela, dele, e não a vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Mas é muito simples, ó. Uma pessoa encontra outra. Deus está no controle. Deus quer alguma coisa com esse relacionamento. Agora, se um rejeita o outro rejeita um, eles estão rejeitando Deus. Porque Deus fez esse encontro para que ele seguisse a vontade de Deus, para um ajudar o outro, para um se relacionar com o outro, para um advertir o outro, para um falar com o outro sobre Cristo, para cada um dos dois seguir a vontade de Deus no que falar, no que fazer, no que agir, e as pessoas ficam rejeitando, brigando, e tem uma palavra que o inimigo me deixa eu estar memorizando, que é semelhante à rejeição, que é o que a irmã de Moisés fez. Rejeitou o irmão, mas tem uma outra palavra mais espessa, que é quando mais do que uma pessoa rejeita. Então, dois se apoiam para rejeitar um outro. E essa palavra eu tenho alguns dias tentado lembrar, ontem eu lembrei e o inimigo não me deixa eu gravar, mas tem uma razão e eu vou vencer essa dificuldade. Mas fica com a rejeição. Aqui foi colocada a palavra repudiar, mas é outra. Rebelião. Lá no deserto, o pessoal se rebelou. A própria irmã de Moisés, mas teve um grupo que se rebelou. O grupo que se rebelou, a terra abriu e os caras foram comidos pela terra. Está lá na Bíblia. E a irmã de Moisés também rejeitou, fez rebelião. E essa semana eu fui acometido por uma rebelião por causa de dinheiro. Sempre o mundo tem um motivo para rejeitar, se rebelar, repudiar. Por exemplo, a Bíblia fala que o casamento representa ele e ela morarem sob o mesmo teto. E lá fala viver 24 horas juntos. Vocês percebem que toda a sociedade, já há muitas décadas, vem criando situações para o homem e a mulher não ficarem juntos. Só que o 24 horas juntos não é fisicamente, pode até ser, até seria melhor, mas mentalmente é um tá ligado no outro. Isso até acontece quando as pessoas começam um namoro, porque uma fica ligando para a outra, mandando mensagem, mas isso é efêmero, passa um tempo, porque é uma vontade, é uma paixão, não é um amor verdadeiro. Mas o certo é a gente viver, o homem e a mulher, viver 24 horas, um ligado no outro, eles estão casados. O casamento moderno é o seguinte, bom, geralmente a pessoa já se separou, ou é viúvo, viúva, e aí o novo casamento, a pessoa começa a pôr um monte de regra. Só quer viver o bem bom do casamento.
mas cada um na sua casa. Vai na casa do outro com objetivos que não condiz com a vontade de Deus, que é para ficar junto. Não é só para passar umas horas juntos, uns minutos. Então, depende se eu falar em casamento à luz de Deus ou casamento à luz do homem. Porque na sociedade, o que é casamento? Nem precisa mais. É ficar, ser amante, um monte de palavras que a gente nem sabe mais que é casamento no nível horizontal. Mas no nível vertical está escrito na Bíblia. Bom, isso é só um exemplo do que estava falando aqui o Luiz Então Fontes. foi apenas uma tradução. Isso acontece muito, irmãos. Os tradutores, quando eles chegaram nessas frases, por uma falta de compreensão, eles tentaram facilitar para o nosso entendimento. Porque a frase é essa: morrendo, morrerás. Então é assim que está no original: morrendo, morrerás. Certo? Porque esse morrendo é a morte espiritual. E o morrerás é a morte eterna. É a total separação de Deus. Então, observe isso. Vou escutar Agora, de novo. deixe-me adicionar. Porque a frase é essa: morrendo, morrerás. Então é assim que está no original: morrendo, morrerás. Certo? Porque esse morrendo é a morte espiritual. E o morrerás é a morte eterna. É a total separação de Deus. Então, observe isso. Agora, deixe. Senhores, quantos de nós morrendo, morreremos? Sem o novo nascimento, nós estamos morrendo por uma vida eterna com Deus. Senhores, se eu falar mais uma vez, eu vou começar a chorar aqui. Porque ver pessoas amadas, pessoas que você. Filhos, o cônjuge, os pais, os sócios, os parceiros nos negócios, pessoas que você ama, pessoas que você convive, pessoas que você está casado em termos de relacionamentos. E essas pessoas estão no gerúndio morrendo. E se não cessarem esse processo de morrendo, morrerá para a vida eterna. Ou seja, à medida que você está morrendo, se afastando de Deus, se afastando das vontades de Deus, não escutando a intuição que vem do Espírito Santo, está morrendo, está se afastando. De quem? De Deus, da Trindade, da comunhão com a família de Deus. E o que vai acontecer? Morrerás. E nunca mais terá um relacionamento com Deus. Isso significa que a sua alma vai para o inferno, eternamente no inferno. Você acha que eu vou achar que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Não tem condições. Para mim, não tem condições. Eu sei que às vezes eu falo para as pessoas, não está tudo bem, e as pessoas não entendem, né? Acham que eu estou sendo pessimista. Mas elas talvez não tenham a visão espiritual. E o meu amadurecimento espiritual de hoje diz: não dá para dizer que está tudo bem. Quando você beija uma pessoa, abraça e sente que ela está indo, morrendo, morrendo. Passa dias, passa meses, passa anos e ela está morrendo, 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 se afastando. E mesmo ainda fala que conhece Deus, que isso, que aquilo, fala da Bíblia como religiosa, porque não há transformação da mente. Quando não transforma a mente, não transforma o caráter, não transforma a conduta, a pessoa é igual. São as pessoas do mundo. Porque as pessoas do reino não, elas sabem que elas têm que transformar a mente, o caráter e a conduta. Senhores, acabou. Um bom almoço para vocês de sábado. Um bom. Hoje à noite nós temos a live, né? Das 19. E amanhã nós temos as lives das 10, que é a mesa do Senhor. Vem conosco. Compartilhe o nosso projeto. Eu sei que está difícil, né? O assunto é muito árido. Não é como a graça que tem
o Bonelli e outros, o Luiz Fontes, que estão lá com um grupo de novos nascidos. Eu estou aqui com centenas ou milhares de pessoas que estão nas redes sociais, mas não foram atingidas no coração ainda pelo Espírito Santo. Tchau, queridos. Bom almoço. Obrigado. Até a noite, 19 horas. Amanhã, às 10 horas.